seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foi Zadok, a história de Zadok, sumo sacerdote de Israel. E isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Zadok foi sumo sacerdote em Israel. Ele viveu durante o período dos reinados de Davi e Salomão. O nome Zadok significa justo ou reto. Zadok era filho de Aitube e descendente de Eleazar, o terceiro filho de Arão. Deste modo, Zadok pertencia a uma linhagem sacerdotal. Ele aparece na Bíblia em conexão com o reconhecimento de Davi como rei sobre todo Israel. Zadok era um homem poderoso, um homem valente que era um dos líderes entre os levitas. Na época ele ainda era jovem, mas mesmo assim ele foi até Hebrom para apoiar a transferência do reino de Saul para Davi, conforme a palavra do Senhor. O texto bíblico diz: dos filhos de Levi, 4.600, Joiada, que era líder dos de Arão, e com ele 3.700. E Zadok, sendo ainda jovem, homem poderoso, com 22 capitães da família de seu pai. Zadok serviu como sacerdote na corte de Davi, juntamente com Abiatar. Vejamos o que a Bíblia diz. Eis que Abiatar subiu, e também Zadok, e com este todos os levitas, que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Conforme esse trecho bíblico, fica claro que Zadok e Abiatar eram responsáveis pela arca da aliança. Durante a revolta de Absalão, Zadok guiou os levitas que apoiaram Davi, enquanto ele precisou fugir de Jerusalém. Mas conforme a ordem do rei Davi, logo Zadok e os levitas tiveram de retornar à cidade de Jerusalém com a arca. O texto bíblico diz: eis que Abiatar subiu, e também Zadok, e com este todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Se ele disser, porém, não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: ó vidente, tu e Abiatar, voltai em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimaas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nos vales do deserto, até que me venham informações vossas. Zadok, pois, e Abiatar levaram a arca de Deus para Jerusalém, e lá ficaram. Zadok também ajudou a Davi a ser novamente reconhecido pelos anciões de Judá. O texto bíblico diz: então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: falai aos anciões de Judá, porque serieis vós os últimos em tornar a trazer o rei para sua casa, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou ao rei, até a sua casa. Porém, algo que realmente marcou a história de Zadok foi sua posição na ocasião da transição do reinado em Israel. Naquele tempo, o rei Davi já estava muito idoso e seu filho Adonias tentou se apoderar da liderança real com a aprovação de Abiatar. Mas com o apoio do profeta Natã, Zadok ungiu Salomão como novo rei de Israel. Nessa ocasião, os sacerdotes Zadok e Abiatar foram separados. Enquanto Abiatar ficou do lado errado da disputa pelo trono e, como resultado, acabou sendo deposto. O texto bíblico diz: e a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porquanto fostes aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora a Abiatar,
para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor, que tinha falado sobre a casa de Eli, em Siló. Zadok, por sua vez, se tornou o único sacerdote em Israel. Vejamos, e o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em lugar sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Com a exclusividade de Zadok como chefe do sacerdócio em Israel, o ofício de sumo sacerdote foi novamente restituído à linhagem de Eleazar, o filho de Arão. Na verdade, a destituição do sacerdócio de Abiatar ocorreu conforme o Senhor já havia anunciado, muitos anos antes do seu acontecimento. Abiatar era um descendente do sumo sacerdote Eli, que recebeu do Senhor o aviso de que o sacerdócio seria removido de sua casa. Zadok serviu no ofício de sumo sacerdote durante o reinado do rei Salomão. Depois, seus descendentes, os zadoquistas, continuaram servindo no sacerdócio até a destruição do templo em Jerusalém pelo exército do rei Nabucodonosor. E essa foi a história de Zadok, o sumo sacerdote de Israel.